Bom dia, boa noite, boa tarde. Meu abraço fraterno e saudoso aos nossos irmãos, nossos companheiros que nos veem, nos ouvem, os dois planos da vida. Hoje, como de costume, é o nosso dia de prece para os desencarnados pela pandemia. E nós vamos lembrar que às quartas e sextas-feiras também tem trabalho, estudo, palestra, prece, e às terças e quintas também tem prece e evangelho. Eu vou dar início ao nosso trabalho de hoje com uma oração do livrinho azul da Aliança da Fraternidade, porque nós também precisamos, né, nessa situação angustiante que nós estamos vivendo, estava falando agora como nós, na realidade, a gente entrar no desequilíbrio é um passo, porque a gente fica envolvida por tanto problema, né? Tanta coisa ruim, tanta expectativa negativa, que a gente é uma isca muito fácil para qualquer coisa mais séria na área da melancolia, da depressão, né? Se a pessoa tiver uma tendência para a depressão, é um caminho aberto, né? Então, vamos fazer a nossa oração, a prece da serenidade. Senhor, dá-nos a coragem necessária para resistirmos às tentações do mal. Que a nossa alma receba nesse instante as tuas bênçãos como um tônico a fortalecer a nossa fé, a fim de que possamos subjugar, dominar o mundo, caminhando com os pés sobre o solo da terra, mas vivendo com o coração e os pensamentos nas regiões infinitas do bem e do amor. Não nos deixeis faltar com a prova de irmãos os outros homens da humanidade inteira, mas também jamais nos falte a disposição de testemunhar que tu, Mestre, falas por nossos lábios, realizas pelas nossas mãos, amas pelos nossos corações, de que tu vive em nós e nós vivemos em ti. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma da inveja e ambições mesquinas, de ódio e de vingança, nosso caminho. E que aos descer sobre a terra, o último raio de sol de cada dia, ao recolhermos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, o mais íntimo do nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. E assim seja, graças a Deus. Vamos agora passar a nossa preparação para os nossos irmãos desencarnados pela pandemia e outros irmãos nossos que estão desencarnando por outras doenças, outros motivos, né? Havendo muitos desencarnes. Então, vamos cantar a oração do amor, depois nós emendamos com a prece de Cáritas, que é para nos colocarmos à disposição a equipe de espíritos que trabalham na assistência aos aflitos, aos tristes, aos doentes, aos solitários. E depois fechamos com a prece para os desencarnados. E entramos depois na nossa reflexão do dia de hoje, para não ficarmos somente na oração. Um tema para reflexão, para que a gente possa se prender um pouco mais, porque até
a oração dos desencarnados é uma repetição toda segunda-feira, né? Eu estou sentindo que a minha garganta está muito... Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramai por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-os beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas se... todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a humildade, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, para as nossas almas, o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. E assim seja. Graças a Deus. Prece para os desencarnados. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor, da tua misericórdia, por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Que os bons espíritos, que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que não podido resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar pelos maus caminhos. Que os bons espíritos servem, que a tua luz lhes brilhe diante dos olhos e atraídos pelo calor vivificante dessa luz. Eles venham a prosternar-se a teus pés, humildes e arrependidos. Compadece-te, Senhor, desses servos indolentes que abandonaram antes da hora o trabalho.
que a tua justiça os poupe e consente que os bons espíritos lhes levem um alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostrai, Senhor, aos culpados que desesperaram, sustentados por essa esperança. Eles aurirão forças na grandeza mesmo das suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o passado e se prepararem para as grandes conquistas reservadas no futuro. E assim seja, graças a Deus. A gente faz a prece de Cálices, e isso é na prece de rotina, quando a casa está funcionando normalmente, nós também fazemos a prece de Cálices, porque a prece de Cálices ela é abrangente. Ela tanto serve para os encarnados como os desencarnados. Porque o espírito tanto sofre na matéria do corpo encarnado como sofre em espírito. Só que o seu sofrimento o espírito desencarnado, mas ainda ligado aos sofrimentos da matéria, é um sofrimento moral. Por ele estar muito ligado à matéria, ele tem uma sensação de que a dor é física, mas a dor é espiritual. Então, nessa oração e na prece de Cálices, é uma prece geral que abrange também os espíritos encarnados e desencarnados. E também, para, como eu falo aqui na nossa continuação da nossa conversa, vou tornar a lembrar o que eu falo, que nós somos responsáveis por aqueles que estão distraídos. Nós estamos conscientes da realidade, porque essa doutrina nos prepara, nos esclarece, para que a gente possa se fortalecer e se libertar da falta de fé, do medo, porque o medo é um péssimo conselheiro, A palavra medo, a gente colocar outros sinônimos que não medo. Eu tenho medo de ir ao banco sozinho, eu tenho medo de pegar o ônibus, eu tenho medo. Só com a sua palavra, a palavra é energia, a palavra tem força. Esse livro aqui nos fala sobre isso, sobre a força da palavra. E a importância do nome da pessoa. Quando a gente fala o nome da pessoa com sentimentos de afeto, sentimentos de amor, sentimentos, quando a pessoa está com problema, a gente fala na pessoa com sentimentos de compaixão, com o desejo de que a pessoa saia daquela situação difícil, essa nossa vibração chega até a pessoa como um consolo, como um bálsamo, fortalecendo o seu espírito. E quando a gente fala o nome de uma pessoa com sentimentos de ódio, de ira, de rancor, de malquerença, se a pessoa não estiver num estado de equilíbrio, não estiver com o seu espírito ligado a planos mais altos, estiver numa vibração também negativa, baixa, com certeza a pessoa vai se sentir mal. Isso é fatalmente confirmado, inclusive, em experiências, em livros que a gente lê. Então, vamos à nossa reflexãozinha de hoje, que é tirada desse livro aqui do Luiz Antônio Meleco, Cego de Nascença, que era músico, terapeuta, professor e escritor, um grande médium, e uma pessoa de uma alegria contagiante. Ele estava, era só alegria, e as suas músicas eram músicas alegres, músicas de alto astral, nada de tristeza, nada de sofrimento. São 2 volumes, volume 1 e volume 2, e editado pelo espírito Marius. É um espírito que não está um período muito longo na espiritualidade, não, porque ele é o marechal. Ele é o Marechal Mário Travassos.
Mário Travassos é do tempo, o pai dele foi do tempo do Oswaldo Cruz. Tem até uma mensagem sobre isso. Então, o tema de hoje é da liberdade. A liberdade é contemplada nas leis morais, não é? Liberdade. Ela aparece várias vezes no livro dos Espíritos, também nas leis morais. Não, mas no livro específico das leis morais tem o Evangelho, né? E tem o livro, que é o livro do Caligares, que é as leis morais, e o Divaldo também tem. Tem trazido pelo Filomeno. É só as leis morais, eles falam só sobre as leis morais. Então, vamos falar da liberdade, do livro Vivências, volume 1, de Luiz Antônio Mileco, ditado pelo Espírito Mários. Só és livre se te comprometeres com a vida. Os descompromissados com a vida não são livres, são soltos. Aí é que eu falo, né? Falo que até acho que o pastor Júlio concordou muito comigo. Eu disse que nós estamos responsáveis por aqueles que estão na nossa periferia de vida mundana e vida de retiro espiritual, mas nós também estamos responsáveis por aqueles que estão fazendo festa, que estão viajando, que estão se divertindo, que estão indo à praia, comprometendo aqueles, muitos já se comprometeram, pessoas que não saíram de casa, que foram contaminadas por visitas e por pessoas da família que não tiveram os devidos cuidados, né? Eles com certeza estão achando que ainda estão achando que o vírus é uma gripezinha. Quem é livre é como o vento do Espírito Divino, sopra onde quer. Quem é solto não sabe para onde vai e vive ao sabor de tudo. O nosso irmão Ricardo Teixeira, que era do Francisco de Assis, fez muita palestra aqui, um orador de primeira linha, ele dizia que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Agora se prepare para cair no abismo, né? Então, essas coisas, a gente, quando começa a ler, para passar o resumo, todas essas coisas vêm, né, com uma sequência de raciocínio na nossa cabeça, né? A espiritualidade nos ajudando a refletir e a ser mais claro nas nossas explicações. Quem é solto não sabe para onde vai e vive o sabor de tudo. Só és livre se a tua liberdade coincide com a liberdade do teu irmão, que se crescem com eles. Se o deixas ser exatamente como é. A criatura única e maravilhosa que Deus criou. Nós, seres humanos, temos sempre, né, uma bondade, né, guardada no nosso coração, que nós queremos levar todo mundo para o céu, queremos trazer todo mundo para a doutrina espírita, né? A pessoa tem que ser espírita. Eu tenho chamado chamava muita atenção aqui de uma companheira, né, que queria que o marido dela se tornasse espírita. Então, eu dizia para ela, olha, eu conheço muita gente que não é espírita, que é melhor do que eu. E tem, né? Então, é isso aqui. Quando a gente é livre, a gente deixa que o jogo seja, quando a gente tem sensação de prazer e alegria, e agradecimento a Deus por ser livre na nossa escolha, e tem, né, bom senso, tem discernimento para fazer as suas escolhas adequadas ou menos erradas, né, nós temos que estar sempre em estado de agradecimento por isso a Deus. Então, se todavia os sufocas, se queres transformá-lo em tua duplicata ou em teu sócio, regê-lo pelos teus padrões de comportamento, então não és livre. És escravo da tirania da tua própria ignorância. Ignorância sobre ti mesmo, não sabe quem és,
e ignorância sobre o próximo. Não sabes quem tu és, se não sabe quem tu és, tu também não está em condições de querer saber o que o outro é, né? Esse é o pensamento de Mários. Não deis a ninguém, a não ser o Espírito Divino, o direito de dirigir-te. Não dê a ninguém o controle remoto da sua vida. Não dependa dos outros para ser feliz. Isso aí faz parte, inclusive, para o nosso processo de desapego para os desencarnes. Nós não somos donos de ninguém. Então, é preciso que a gente incorpore esses ensinamentos no nosso modo de ser, não somente no ler e entender, é fazer, né? A gente fala, a gente lê, a gente aprende. O aprendizado, a teoria, é para ser aplicada na prática. E na prática é muito mais difícil. A gente lê, a gente entende, mas não aplica. A gente tem, eu e o Aderlei temos dialogado muito com relação a essa dificuldade que a gente tem que fazer, né? De aprofundar um pouco isso nos estudos. Não deis a ninguém, a não ser o Espírito Divino, direito de conduzir-te. Só Ele sabe onde deves ir. Só Ele pode dominar-te, porque Ele, o Espírito Divino, é a tua própria e última essência, né? O Espírito Divino é o Deus que está em nós, é a pequena centelha de Deus que está em nós, que nos dirige, que nos conduz. Mas quando nós vivemos muito em função da carne, muito em função da matéria, a gente se esquece que a gente é um herdeiro de Deus, que a gente é um filho de Deus, que a gente é um projeto de Deus. Nós somos os deuses. Está no Evangelho. Vós sois deuses. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, né? Mas nós estamos desidentificados com essa verdade. Precisamos retornar, né, às nossas origens e, a partir das nossas origens, viver no mundo material com segurança, saber para onde nós queremos ir, conhecer os nossos caminhos. Ele pode dominar-te, porque ele, o Espírito Divino, é a tua própria e última essência. Aí vem uma nota dos autores espirituais, porque este livro aqui, ele é interessante, apesar de o médium ser o Mários, ter, né, uma direção, eles são vivências, e nessas vivências há muitos instrutores, diferentes espíritos, alguns conhecidos nossos que viveram na Terra ainda no século XIX, né? E nós ainda alcançamos o século XIX. Nota dos autores espirituais. Quantos crimes cometemos contra a liberdade? Quantas consciências buscamos amordaçar? Quantas vozes tentamos sufocar? Quantos corações tentamos parar em nome de uma verdade que julgávamos absoluta, mas que, todavia, em alguns casos, sequer chegavam a ser verdades. Eram justamente os nossos equívocos. Tem pessoas que vivem, né, para dominar os outros, para fazer o que os outros queiram ou tenham que pensar pela sua cabeça. Na realidade, a grande maioria de nós não respeita o outro, a vontade do outro, o direito de ser como é. Isso não significa concordar com o erro. Inclusive, na minha profissão, quando nós fazemos o juramento, nós fazemos esse juramento. Se você for atender alguém e a pessoa disser, senhora, eu quero permanecer assim como eu sou, você não pode interferir. Você tem, então, que entregar àquela pessoa a sua própria sorte, mas
não deixar de colocar o nome dessa pessoa nas suas orações, para que ela seja tocada pelo Espírito Divino que nós falamos anteriormente, para que esse Espírito Divino desperte a consciência dessa pessoa. Né? Na oração da Ave Maria, o nosso irmão que faz a oração, todo dia é a mesma oração, ele diz que aqueles que caíram, né, à margem do caminho, que eles sejam despertos, que eles possam entender que nada está perdido, que aquele que cai pode levantar e seguir o reto caminho da vida. E muitas vezes, se o arrependimento dele for um arrependimento profundo, com um compromisso de reabilitação, ele pode até passar à frente de algum de nós. Porque quando a gente volta, a gente para de estudar, né? Que a gente se propõe, eu vou voltar a estudar e vou fazer uma faculdade. Você geralmente se dedica muito mais do que aqueles que nunca pararam de estudar. E a sequência, eu sempre tive uma experiência pessoal e todas as pessoas que eu conheci que pararam de estudar 3, 4, 5 anos e voltam a estudar, a pessoa volta com uma sede de saber, que é uma coisa impressionante. A gente dá a vida para fazer aquilo e terminar aquilo. Por quê? Porque a gente já tem uma convicção fortalecida daquilo que a gente, daquele ideal, daquele objetivo que a gente quer alcançar. Então, a gente renuncia tudo. Geralmente, a gente já trabalha, já tem outros compromissos, alguns já têm compromissos de família, então a pessoa tem que fazer um esforço redobrado para poder trabalhar e estudar. Trabalhar e estudar é para gigante. Então, né? Porém, não te enganes. Sempre pretende... Não, pensei que eu estava na primeira. Todavia, em alguns casos, sequer chegavam a ser verdades. Todas as coisas, né? A gente, com a continuação do estudo da doutrina espírita, a gente tem que rever, tem que mudar, a gente entende de uma forma distorcida, e com a continuação, com a comparação, com a troca com os companheiros, a gente vai chegando à conclusão que aquilo que a gente pensava, na realidade, não era uma interpretação, não era errada, mas ela não era a interpretação exata. Era como uma prova de múltipla escolha. Tem algumas respostas que também seriam certas se fosse numa prova dissertativa, mas ela tem uma, isso das provas que tem, né, armadilhas para a gente errar. Então, você tem que analisar aquelas 2, 3 respostas, que todas são adequadas, para acertar qual é a que é a mais exata. E assim, as nossas escolhas. Como fomos todos tentando escravizar consciências, porque quando submetíamos os hereges, era nós mesmos que nos escravizávamos. Eram as nossas próprias ideias, as nossas próximas ideias, agraviadas, que preconcebida dávamos o poder a essas ideias de nos obsediarmos, porque os nossos grandes obsessores foram as nossas falsas ideias, e a falsa religião, muitas vezes, é pior do que a ausência de religião. Então, muitas vezes, você está, né, orientada por princípios equivocados, religiosos, né, que te fanatiza, que te leva a pensar que você tem o direito de matar aquele que está errado, você tem direito a matar, você tem direito a abreviar a vida dos outros. Então, essa religião é equivocada. Não estou dizendo errada, é equivocada. Não existe erro, porque o erro é um processo de aprendizado. O erro existe para que a gente reflita sobre ele e tome o conceito certo, a ideia correta, a ideia certa. Outra coisa que eu tenho observado também nessas leituras que a gente faz na prece de segunda-feira é que a linguagem dos irmãos nossos, irmãos superiores, é sempre nos colocando
na época de Jesus. Éramos nós, quando nós falávamos das coisas, das ideias erradas, distorcidas, para os hereges. Então, nós manipulávamos, né, as ideias, os pensamentos das pessoas. Então, éramos nós dando material para os nossos próprios obsessores. A liberdade é uma das características do Espírito do Senhor. Aqueles que aceitam, mas não são livres, na realidade não aceitam, não acertam, porque não crescem, não vivem suas próprias experiências, se seguem o seu falso pastor, que se apresenta como pastor, mas apenas um lobo tirano, que quer escravizar aqueles que o seguem. A gente tem, há pouco tempo, algumas pessoas aí, né, que se diziam, né, representantes, né, de Jesus, representantes dos grandes mestres, e levando pessoas a consequências, né, desastrosas, e, no fim, você chegar à conclusão que a pessoa não tem moral nenhuma, nem sobre ele, nem sobre ninguém. E as pessoas se fanatizam, e a gente agora, ultimamente, teve uma época que havia muita moda da gente seguir um guru, que a gente, a portuguesa dizendo guru, mas a palavra realmente é guru. Então, todos nós tínhamos um guru, uma pessoa que a gente seguia. E, de repente, você vinha descobrir, por algum caminho, que aquela pessoa era uma pessoa imoral, era uma pessoa indecente, era uma pessoa que roubava, era uma pessoa que iludia as pessoas, e você estava inocentemente seguindo aquelas pessoas. Se você não chegou a cair, né, na esparrela de um grande erro, porque você estava resguardado por algumas coisas que a gente já traz do nosso passado, conquista dos passados, que nos resguarda e nos dá um pouquinho de desconfiômetro, né? Meu ouvido me contou que isso aí não é verdade. Então, a gente fica com o pé atrás, a gente vai tomando cuidado, e aí a gente descobre, ou vem saber através de terceiros, que aquela pessoa era um charlatão. Então, ninguém é líder de ninguém. Nós temos que seguir o nosso coração, porque cada um tem um caminho, cada um tem o seu trajeto traçado por Deus. Então, nosso modelo é Jesus. Então, aqueles que estão seguindo Jesus verdadeiramente, que nós percebemos que são pessoas assim na casa espírita, que são pessoas assim no seu trabalho, que são pessoas assim na sua vivência no mundo, na sua relação com as pessoas. São pessoas que não se escondem, que são abertas, que são sinceras, né? Não é dissimulada, não se esconde por trás de uma falsa humildade, de uma falsa bondade, de uma falsa virtude, né? Então, essas pessoas são aquelas com quem a gente pode aprender, com quem a gente pode trocar. Aqueles que constroem seus próprios destinos, até à custa de muitas quedas, as nossas quedas nos ensinam a ficar de pé, esses são os verdadeiros senhores das suas histórias. Esses se arrependem porque sabem o que fizeram, ou que deixaram de fazer. E se arrepende porque ousaram questionar aquilo que fizeram, ousaram se perguntar, ousaram se questionar, ousaram entrar dentro de si próprio e procurar saber se aquilo era o caminho adequado. Porém, não te enganes, se pretendes enveredar por uma estrada e alguém te diz que há um assaltante no caminho, e, todavia, insistes, és um tolo, para não acertar com a cabeça dos outros, acabas por destruir-te a ti mesmo.
Então, às vezes, uma pessoa nos previne de alguma coisa e a gente, por orgulho ou pretensão, a gente duvida do aviso daquela pessoa. E, às vezes, o aviso é um aviso que merece ser analisado, merece ser, né, analisado, pesar, né, os prós e os contras daquele aviso, se ele tem algum fundamento, se ele tem alguma possibilidade de ser verdadeiro, para que a gente possa, ou então a gente esperar, né, dar tempo ao tempo, para que a gente possa tomar aquele rumo. Para não acertar com a cabeça dos outros, acaba por destruir-te a ti mesmo. Ousa, mas ousa bem. Ousa, mas ousa com acerto. Ousa, mas ousa alto. Quer dizer, se joga para experimentar a queda do voo livre. Não te arrependerás de haveres ousado. Essa é a recomendação de uma falange de espíritos que passa instruções nesse nosso livrinho do meu querido Mileco. É uma pessoa que eu adoro. Estava muito com o Mileco na Cruzada Espírita, ali em Bragepina. Mileco era muito ligado ao nosso irmão Vitor Hugo, e ele ia muito à cruzada. Então, eu tenho assim, um carinho muito especial pelo nosso irmão Mileco e pela obra que Mileco deixou fundada, que continua a pleno vapor, pleno êxito com seu filho, que é a Espilebe, Sociedade Pro Livro Espírita em Braille. Eles têm uma gráfica, né? E eles têm também um jornalzinho que sai mensalmente, que é uma riqueza de conhecimento, traz mensagens de espíritos de escola, traz ensinamentos muito importantes para nós, e é um lugar onde pode se trabalhar voluntariamente. Eles têm necessidade de ledores, têm necessidade de pessoas que colaborem com o trabalho da instituição. Eu tenho muita vontade de conhecer a Espilé, mas tenho alguns livrinhos dele, alguns jornaizinhos dele que eu guardo, porque a gente pode apanhar mensagens, a gente pode apanhar artigos, a gente pode apanhar muita coisa importante no caderninho da Espilé. E agora estou dando por finalizada a minha arenga, o meu lero-lero familiar com vocês. E eu hoje falei muita coisa que não estava escrita. E agora o meu técnico, né, técnico de áudio, meu técnico abriu um sorriso. Sorrisão. Meu técnico de áudio. Se alguém quiser um abraço apertado, mandar um coraçãozinho para mim, eu agradeço. É sempre bom. Quem não gosta de carinho, né? Você passa a mão na cabeça de um cachorro na rua, ele vai atrás de você. E vai, né? E vai mesmo. Se você não enxotar ele, ele vai para a tua casa contigo. Vai e faz dali uma amizade verdadeira. Nossa, Giovana, meu óculos está sujo. Está sujo. Está jogado na bolsa. É bom, é papel. Aqui tem guardanapo. Resolve não. É guardanapo. Então, Giovana, muita gente te mandando boa noite. Bom dia, boa noite, boa tarde. O Emílio agora, mandou abraços a todos, beijos para a dona Giovana. Que a paz de Jesus nos envolva e nos ampare sempre. A nós todos, e também aos distraídos, aos soltos, que estão soltos. Né? Mas foi Jesus que disse que nenhuma das minhas ovelhas será perdida. Nenhuma então, das minhas ovelhas está dito aqui nesse outro. É só uma
nesse outro gramado aqui está dentro disso. É só um ponto aí que você trouxe, Giovana, muito interessante, que é largado a própria sorte. É. E agora a gente, no Espiritismo, através de uma das obras de André Luiz Santana, a gente já teve contato a uma outra frase, largado a própria obra. E eu acho isso assim fantástico. É. Porque se você está largado com a própria obra, e ninguém está sozinho, né? Largado daqueles mentores mais próximos, daqueles que estão ali auxiliando naquele momento. Então, quando você está largado a própria obra, em verdade, é você quem vai escrever a tua história. É. Se você continuar a semeadura, uma hora vai ter a colheita e você vai seguir na colheita por mais tempo. Se você estancar a semeadura, logo lá na frente vem uma colheita do bem. Eu acho isso muito, muito engraçado, né? Porque as pessoas E como nós estamos fazendo um trabalho específico dirigido àqueles que estão encarnando, nós que estamos, né, nesse processo, dessa grande viagem que a gente realiza, o tempo que nós passamos aqui encarnados, que é um período considerado muito breve, 90 anos de vida material, para o plano espiritual é considerado breve. É um sopro, é bem pouco mesmo. Então, nós passamos um tempo maior lá na espiritualidade, onde nós vamos, né, nos libertar dos nossos 5 sentidos das pessoas comuns. Nem todas as pessoas têm o 6º sentido, de perceber outras realidades e outras dimensões. Agora, para perceber realidades elevadas de outras dimensões, ainda aqui, é preciso ter um coração muito puro. É preciso já ter corrigido muita coisa no passado que tem sido invocado. Eu tenho prestado atenção nas coisas que a gente escreve, como se nós estivéssemos fazendo uma recapitulação da nossa história espíritas, da época de Jesus para cá. Porque eles estão sempre falando no plural. Sim, sim, naquele sim. livro do Compromissos Iluminativos do Dr. Bezerra, as orações, então, 4 ou 5 orações que tem naquele livro, e também as mensagens que tem naquele livro, ela é muito clara nesse sentido. E o doutor Bezerra também ele fala no plural, como se ele estivesse na Terra encarnado conosco. Em verdade, estão num trabalho coligado, né? Então, os espíritos não fazem essa distinção, entendeu? Eles não colocam, nós estamos aqui na nossa prisão, na nossa gaiola, uma grande maioria limitada aos 5 sentidos, né? Alguns têm que aqueles, os ingleses dizem, feeling, tem uma percepção um pouquinho mais avançada, uma pessoa que observa mais. Quem falava muito isso era a Odete, né? Ela dizia que falava pouco, mas ela observava muito. Ela não falava nada, ela estava sentadinha ali e não falava nada. Eu lembrei dela. Então, tem algumas muito ter essa capacidade de ver, porque olhar, expressão facial, sorriso, tudo isso tem uma linguagem. Então, a gente, quando está num lugar e tem câmaras fotografando, cuidado com os olhares. Porque a gente pega, às vezes, um olhar de rancor, de, nossa, que olhar, que expressão. E pega, né? É engraçado isso. Você vê, às vezes, aquela cara de ódio, de ira. De inveja. De inveja também. Inveja também é muito queria comum. Ser você. É muito comum.
Viu como é que a gente precisa estar vigilante, orando e vigiando? Então, quando a gente sabe que está vigiado, a gente está vigiado 24 horas por dia, né? Por aqueles que nos protegem, por aqueles. E eu peguei e falei para ele que ele me empurrou porque eu deixei, que eu vacilei. Se eu não tivesse vacilado, ele não tinha me empurrado, porque ele não mandava em mim. Quem mandava em mim era Deus. Então, eu estava dizendo para ele que eu não estou solto. Eu sei para onde estou indo agora. A subida é sempre a elevação moral nossa, e para nós a elevação moral é o alcance da vida espiritual. Sem o desapego, a gente não consegue caminhar. Então, o desapego às coisas materiais, né, das minhas coisas, da minha casa, dos meus discos, dos meus livros, dos meus quadros, dessas coisas que a gente compra com dinheiro e que pode se destruir pelo cupim, pela traça, né? Quantas coisas se destruiu pelo fogo, pela água, né? Então, a gente precisa não ter esse apego excessivo e nem às próprias pessoas. A gente tem que amar as pessoas, né, dando a elas a liberdade de ser quem ela é, e apesar de amar a si mesmo. Não é porque eu descubro um defeito desagradável numa pessoa, se eu gosto daquela pessoa, eu gosto daquela pessoa a si mesmo. Agora, tem aqueles que a gente gosta sem restrições. São aqueles que a gente coloca, né, num patamar mais elevado que nós. E eu acho engraçado que essa coisa de apego a bens materiais, não é raro você ver alguém que quer fazer o mal a alguém usar um objeto de desejo dessa pessoa. Porque os nossos objetos, principalmente se eles não estão usados, se ele estiver usado por você, ele então contém muita energia, uma energia muito viva sua. A gente vê pessoas Pega-se uma roupa que a pessoa usou e dá ao cão, o cão que trabalha com a polícia, para cheirar. O cão, nos grandes acidentes, o cão é treinado para sentir cheiro ou escutar barulho. Então, a gente sabe que as nossas coisas, ela tem a nossa energia. É muito interessante mesmo. Mas eu estou falando muito, Giovana, isso também é interessante, eu entendo. Mas eu estou falando daquela pessoa que, por exemplo, a mulher está chateada com o homem, ela vai lá e quebra o carro dele. O homem está chateado com a mulher, ele vai lá e quebra um espelho, quebra uma louça, quebra alguma coisa dela. E aqui, fora machismo, fora feminismo, a pessoa tem raiva do amante, né? Já nós tivemos caso na história que essa pessoa não pode fazer mal à pessoa, porque quer fazer mal a alguém, faz mal a um filho da pessoa. Não tem dor maior, né, para um pai ou para uma mãe, a pessoa fazer mal, né, a um filho. E fazem muito, né? É terrível isso. E o obsessor, né? Nós temos até um caso verídico aqui, contado, né? De uma médium nossa,
que o neto dela chorava muito, porque a filha dela era uma pessoa com mediunidade, era uma pessoa que começava as coisas, não acabava, era uma pessoa que pulava de galho em galho. Então, o menino chorava muito. Então, ela apareceu uma entidade para ela fazer um trabalho de radiação, se possível, com um processo quase desobsessivo, que tinha um espírito se apresentando para a criança. Então, e essa médium tinha evidência, mas ela via o espírito que perturbava o neto dela como a figura de uma velha bruxa, uma velha feia. Mas o espírito falou aqui na mesa que, para o menino, ele aparecia como um dinossauro, um crocodilo. Por isso que o menino chorava muito. O menino chorava apavorado. Ele ia para o menino assim, porque ele não conseguia atingir a mãe do menino. Então, ele começou a... Mas como a avó era um médium preparado, né? E aqui ela trouxe o caso para aqui, para a nossa mesa mediúnica, e o caso foi tratado e o espírito foi afastado do garoto. E tem aqueles cuidados, né? Fazer oração, ensinar o menino a orar, Papai do Céu, para pedir para a mãe, pelo pai, pela mãe, né? Dar aquela orientação que antigamente a gente tinha, né, gente? Antigamente aprendia as primeiras orações, a gente aprendia em casa. Vamos rezar para o Papai do Céu, né? Então a gente reza. É só eu tentar reconectar, Giovana, que a gente está com problema de conexão aqui. E são coisas tão simples, Aderlei, que fortalece a gente, que coloca a gente sempre na sintonia com o bem. Coisas simples, entendeu? Não é coisa que você despenda de tempo, que você despenda de dinheiro, você tem que abrir mão de determinadas coisas. Tem coisas simplíssimas que você pode fazer, se beneficia aqueles que estão na tua sintonia, que estão pensando, preocupados com você, né? E os que estão soltos, que estão distraídos aí, que estão pensando, que estão, né, aqui no mundo da matéria, para gozar, para se divertir, né? Da vida nada se leva, então vai se divertir. Até a exaustão. Aí procuram aquelas coisas, né, que exacerbam o prazer. Né? É isso que leva as pessoas ao vício das drogas. Ter experiências extracorpóreas, experiências exacerbadas de prazer, de alegria, de euforia, só que depois que passa o efeito dessa ilusão, que é uma ilusão, não é uma ilusão, realidade, né? Aí vem o fundo do poço. É a euforia e, no outro lado, na outra ponta, a depressão, o desânimo, o sofrimento, o desgosto, a vontade de nada, a vontade de morrer, o desencanto com a vida, o desencanto com as coisas, com as pessoas. Então, a infelicidade, enfim. Então, a gente pode, aqui nessa caminhada, ir se preparando para que a gente chegue lá melhor do que saímos. Todos nós saímos melhor do que chegamos, porque sempre aprendemos alguma coisa. Mas também, muitas das vezes, a gente sai mais comprometido porque pode ter trazido alguma coisa para resolver e não resolver. Cresce, né? Daí os encontros marcados para as próximas reencarnações. Pode não ser a próxima, pode ser daqui a 2, 3 encarnações. Todos nós vamos nos reencontrar, está falando aqui no livrinho, todos nós vamos nos encontrar, né? Em situações diferentes, em existências diferentes, mas todos nós vamos nos encontrar, porque uma vida é muito pouco para a gente viver um grande amor, também para a gente trabalhar um grande ódio. Giovana,
A gente, muitas vezes, eu acho que o espírita tem muita essa dificuldade de entender, que eu estou tentando aqui ajustar a tela, está difícil, para mim a letra está bem pequena mesmo. E nós espíritas temos uma dificuldade muito grande. Tá. Uma dificuldade muito grande para entender que, de verdade, nada acaba aqui. De verdade, pouco se começou aqui. Que vai se continuar. A gente tem essa resistência em entender isso. Que tudo vai continuar, que tudo vai seguir e que vamos ser mais fortes. Vamos rever aqui os nossos infernos, nossos purgatórios, e aí a gente pode chegar lá numa condição de não precisar passar usar áreas de umbralinas, né? Exatamente. Mas são poucos aqueles que realmente conseguem passar de pronto. A gente pode passar por aqueles espaços intermediários, mas não nas zonas umbralinas, nas zonas das cavernas, né, nos abismos. Isso. Onde a gente sabe que mesmo os espíritos superiores precisam se preparar quando vão lá a trabalho para resgate. E precisam. É uma real necessidade. As pessoas não entendem isso. Giovana, nosso horário está estourando. Lembrando que a gente ainda tem a reunião do MIT daqui a pouco. Né? Prece para Odete, prece para a nossa outra Odete irmã. Não, Oi? Isso aí que é então, Maria Tavares e Odete, foi a informação que me deram. Aqui está dizendo posso incluir, mas aqui para mim está dizendo que é Maria Tavares e Odete. E aí eu já não sei. Eu não sei quem foi da Maria que falou com a Astrogil. Tá? Não faço ideia. Não faço ideia. Mas a gente precisa agora, então, se despedir, porque aí, na sequência, a gente já vai estar disponibilizando o link para a reunião da Maria Tavares. Quem estiver na escuta, vai... Isso, é só ir lá no grupo da casa, que o link já está disponibilizado lá e eu já estou com a janela principal aqui aberta. Então, quem quiser entrar, já pode entrar. Vamos encerrar a nossa reunião da noite de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a nossa mentora Maria Madalena, mas essa oportunidade de trabalho. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conosco ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim prece, uma alma tece aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração
A voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Graças a Deus que Jesus esteja conosco hoje e amanhã e sempre. Paz, muita paz. Agora,